Nosso entrevistado é o presidente nacional do PSD, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, ao Band News TV. A gente estava falando no bloco anterior sobre esse polêmico projeto das fake news. Começar por aí o nosso papo. Como é que o PSD está enxergando esse projeto? O senhor é favorável ao projeto como ele está? Alguma modificação? Bom dia, Kassab. Bom dia Pedro, bom dia a todos que nos assistem. Antes de mais nada, boa sorte nesse novo modelo dessa rádio tão tradicional e desse programa que inquestionavelmente é referência para todo o Brasil em termos de competência de comunicação. Eu sou a favor do projeto, mas sou a favor da discussão do projeto. Até porque é um tema de extrema relevância para todo o Brasil, não apenas do ponto de vista político, mas institucional. Isso está vinculado às liberdades individuais, à liberdade de imprensa, à liberdade política, mas algo precisa ser feito. Nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio. É evidente, longe de mim que sou um democrata, disputo eleições, já fui eleito vereador, deputado estadual, federal, prefeito de São Paulo. Portanto, eu não tenho medo de eleições, mas sou um democrata, acredito na democracia e a democracia impõe responsabilidades. E é evidente que hoje corre muito solto. Algo precisa ser feito. Portanto, eu sou a favor do projeto, mas eu sou a favor da discussão, porque às vezes num projeto dessa importância tem alguma vírgula que passa desapercebida e essa vírgula ela estraga todo um conjunto de boas intenções. Eu, como disse agora há pouco, eu vivi Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Congresso Nacional e sei o quanto as vírgulas são importantes. Portanto, sou a favor do projeto. Eu acho que na vida pública a gente tem que ter posições, sou a favor, mas eu me encontro entre aqueles que não quero que nada seja aprovado de afogadilho, rapidamente, sem discussão, porque nesse projeto as vírgulas são muito importantes. Olá, muito bom dia, prefeito, ex-prefeito, ministro. Aliás, me permita tratá-lo por ministro, que o senhor que foi também ministro, esqueceu de mencionar isso, não foi eleito, né, mas foi nomeado ministro de Estado aqui do nosso país e tem a reputação de ser um dos mais hábeis articuladores da política brasileira, né? E eu gostaria de saber que o senhor explicasse um pouco isso aos nossos ouvintes e telespectadores. Que é assim, o senhor chefe tem uma importante função de secretário ali da mais, enfim, muito próximo mesmo do governador Tarcísio de Freitas, mas também tem uma relação, digamos assim, amistosa e fraternal com o presidente Lula. E aí esse é um dos segredos da política brasileira que o senhor carrega, eu gostaria que o senhor nos explicasse como é possível manter um pé em cada canoa, hein, ministro? Com coerência, Cláudio Humberto, com muita coerência, com as mesmas posições sempre, defendendo as mesmas coisas, acreditando no Brasil, sabendo contrariar as pessoas com argumento, sabendo ir a favor com argumentos. Dessa maneira as pessoas passam a acreditar em você. O bom articulador, o bom político é aquele que tem diálogo. E você tem diálogo quando as pessoas acreditam em você. E para acreditar em você precisa falar a verdade. Então, eu, quando estou junto com as políticas públicas do governo federal, eu sei divergir, eu sei apoiar, e a mesma coisa no plano estadual. No ano passado, o meu partido não teve candidato a presidente da República. No segundo turno, o Lula ganhou. Metade do partido tinha apoiado o Lula. Nada mais natural do que essa metade levar o partido para a governabilidade. E aqui em São Paulo, nós não apenas apoiamos, nós temos o vice-governador. Desde o primeiro momento, foi o primeiro partido que abraçou o Tarcísio. Há 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás, nós apoiamos o Geraldo Alckmin. Perdemos a eleição. Ficamos numa oposição com independência e tivemos em várias oportunidades condição de apoiar o governo, porque tinha bons projetos. Então, na verdade, essa posição é a posição de quem é coerente e, felizmente, conquista com isso credibilidade para o diálogo. Ministro, um prazer estar com o senhor aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, agora também no Band News TV, a Sônia Blota aqui. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o senhor. O que esperar da CPI do MST no Congresso? E eu queria que o senhor aproveitasse para fazer uma avaliação do movimento, isso tudo que está acontecendo pelo Brasil e que tem incomodado, acho que a maioria das pessoas. Eu lamento muito que ainda tenhamos um MST
que não percebe o quanto ele traz de prejuízo para o Brasil com esses movimentos. O que ele traz de intranquilidade. Grandes produtores rurais que trabalham pelo Brasil, que acreditam no Brasil, que investem os seus recursos aqui, podiam investir lá fora. Não é? Não, preferem acreditar no Brasil. Eles têm que passar parte do seu tempo preocupado com invasão e não com produção. Isso não tem nenhum sentido, então eu me identifico com todos aqueles que acham que deve ser realmente adotadas medidas muito rigorosas contra essas invasões. As punições precisam ser exemplares, porque o Brasil não pode ter essa intranquilidade. Os nossos produtores, aqueles que acreditam no Brasil, eles têm que ter a única preocupação de investir, de aperfeiçoar suas técnicas de produção, ajudando o Brasil a crescer. Ministro, queria perguntar para o senhor sobre o projeto outro, né? A gente vai ter vários testes agora para o governo Lula no Congresso e um deles é o projeto do arcabouço fiscal, que foi remetido e, claro, vai ser analisado, possivelmente alterado, que é um arcabouço fiscal com muito foco na arrecadação e pouco foco no controle de despesas. O senhor, como analista, como político e como presidente do PSD, gostou desse projeto? Olha, é melhor do que nada, mas eu acho ele tímido. Eu era ministro do governo Temer, quando foi adotado o teto de gastos. Eu, portanto, obedeci o teto. Naquele momento eu já achei que era rigoroso demais. Eu entendia que algumas ações poderiam ser excepcionalizadas, como foi, aliás, na pandemia. Na pandemia, uma lei permitiu ao governo corretamente que gastasse o que fosse necessário para enfrentar a pandemia. Mas isso foi uma medida extraordinária. Eu entendo que deveria ser discutido um pouco a questão da saúde, da educação, para que tivesse mais flexibilidade, não é? Porque o país não vai crescer, não vai se desenvolver se não tiver na retaguarda um ensino público com muita eficiência, uma saúde pública com muita eficiência. Então, eu acho essa proposta tímida, mas é um avanço, é melhor do que não termos essa proposta. Passa, na opinião do senhor? Eu acredito que passa, por ser tímida. Né? Eu acredito que passa. Primeira rodada de perguntas para o nosso entrevistado no Jornal Gente de hoje. Rápido intervalo, na volta tem mais perguntas aqui para o nosso convidado. Gilberto Kassab está no nosso estúdio ao vivo, conversando sobre as questões do Brasil e também de São Paulo. No Jornal Gente de hoje, nós estamos recebendo o Gilberto Kassab, falar um pouquinho sobre São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas está mandando hoje para a Assembleia Legislativa um projeto para aumentar o salário mínimo aqui em São Paulo. O Lula aumentou agora no feriado de 1º de maio o salário mínimo nacional. Qual que é a expectativa? Vai aumentar o salário mínimo em São Paulo? Vai aumentar em torno de 20%. Eu vou acompanhá-lo, a visita que ele faz à Assembleia. Ele faz questão, pela importância do projeto, de entregar pessoalmente. E eu acho que é um avanço, porque é bem superior aos aumentos que foram concedidos nos últimos anos. O trabalhador de São Paulo, ele merece isso, não é? E acredito que vai passar com muita tranquilidade na Assembleia. Não entendo um deputado votar contra um projeto com essa dimensão. E os recursos aí em São Paulo estão garantidos para esses pagamentos todos, secretário? Sabe que a situação econômica do Estado é uma situação apertada. Mas o governador dá a essa questão uma prioridade absoluta. Isso mostra o respeito que ele tem pelas pessoas, pelos servidores, não é? E, com certeza, diante da responsabilidade que tem sido ao longo da sua vida, da sua carreira, a conduta do governador Tarcísio, os recursos são totalmente assegurados. Ministro, eu queria retomar rapidamente aqui a questão das invasões criminosas do MST, né? O senhor cobra aí uma ação, uma reação mais efetiva, cobra punição, etc. Mas eu tenho a impressão que o campo precisa mais do que isso, sabe, ministro? Precisa dos partidos políticos, aqueles que estão tão bem representados na Câmara, como é o caso do partido que o senhor preside, o PSD, se manifestar de maneira mais vigorosa com relação a isso. Porque todo mundo lamenta, até o ministro da Agricultura, para não perder ali o diálogo com o setor produtivo, já andou criticando, mas mesmo muito epidermicamente, essas invasões criminosas desses bandoleiros, né, do campo. Assim, o problema é que o chefe do governo estimula isso. O presidente da República levou com ele para a China, na comitiva oficial, o chefe dessa organização
criminosa, uma organização que se dedica a invadir propriedades rurais, né? O Pedro Campos, agora há pouco, comentou essa decisão do presidente da República de pegar esse chefão dessa organização e colocá-lo fazendo parte do conselhão, né, da República, do Conselho da República, etc. Não está na hora da classe política se levantar em defesa mais vigorosa do setor produtivo, do campo, que, aliás, é o único setor da economia que só dá boas notícias ao Brasil, e não é de hoje, não é, ministro? Bom, eu estou de pleno acordo com você em relação ao PSD. Essa manifestação, esse posicionamento, ele tem sido. Eu sou presidente nacional do partido aqui, numa das emissoras mais qualificadas do país, não é? Com uma audiência muito qualificada. Eu estou ao vivo aqui criticando com muita veemência, né? Pedindo punições exemplares. Eu espero que os outros partidos também possam ter o mesmo comportamento, né? Com os seus dirigentes, fazendo essa recomendação ao país, ao Congresso, né? Ao Executivo, que nós não podemos conviver com essa intranquilidade. Então eu me alinho à sua postura, né? De cobrança dos outros partidos, porque realmente nós não podemos conviver com essa intranquilidade. Ministro, o presidente Lula voltou a criticar os juros altos do Brasil nesse 1º de maio, como a Thaís Freitas bem destacou agora há pouco. E qual a avaliação do senhor em relação à independência do Banco Central e também ao seu presidente Roberto Campos Neto? Eu sou a favor da independência do Banco Central. Eu entendo que o Roberto Campos é um excelente presidente do Banco Central. Eu entendo que é fundamental a economia sinalizar, e esse projeto do arcabouço contribui para isso, porque nós precisamos, para baixar os juros, ter confiança na economia, não é? Nós não podemos conviver com a expectativa de termos a volta da inflação. Não há pior mal para a economia de um país do que a inflação. Então, eu me alinho aos cuidados que o Banco Central tem tido. É evidente que, como brasileiro, e aí eu concordo com o presidente Lula, quem não quer que os juros baixem? Não é? É fundamental, é importante para a retomada dos investimentos, não é? Do crescimento da produção, da retomada do desenvolvimento do país, que os juros baixem. Mas nós não podemos ter o risco da volta da inflação. Eu queria entrar agora num assunto que é um assunto que não é muito debatido, mas a gente coloca sempre em pauta aqui no Grupo Bandeirantes, ministro, que é a questão do saneamento básico, o marco legal do saneamento, as alterações que foram feitas por meio de decretos pelo presidente Lula e a recepção que isso teve no Congresso Nacional, já com a possibilidade que se aventa de que desses decretos sejam modificados, né? O senhor que foi prefeito de São Paulo e que lidou com essa questão tão de perto, que é a questão do saneamento básico e as dificuldades que existiam no Brasil para a realização de obras nessa área. Como é que o senhor viu o marco do saneamento e essas alterações que foram feitas? E o senhor acha que o Congresso Nacional vai modificar o que foi modificado? Olha, Thaís, é um tema muito importante. Eu fui prefeito de São Paulo, o prefeito mais longevo da cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo, apesar de toda a sua riqueza, ela tem também dificuldades no campo social, muita miséria, muita pobreza e, por incrível que pareça, muitas pessoas que não têm acesso ainda ao tratamento de esgoto, à água potável. Portanto, se São Paulo é assim, imagina o resto do Brasil. E naquele momento, por isso estamos falando de 2010, eu entendia que nós tínhamos que dar tranquilidade a um investidor para que ele pudesse ter tempo para investir na cidade de São Paulo. E nós fizemos uma concessão para a Sabesp de 30 anos. Essa tranquilidade trouxe para a cidade investimentos expressivos que estão ainda acontecendo e levando a cidade de São Paulo a ter muito proximamente condição da universalização do tratamento de esgoto, da água potável para todos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu não vejo outro caminho, eu não vejo recursos públicos disponíveis para que a gente possa, o mais rápido possível, levar água potável para todos os brasileiros, ter todos os brasileiros convivendo com o tratamento de esgoto. A privatização é uma hipótese que eu acredito que é a melhor que tem para o Brasil. É evidente que tudo tem que ser feito com muita calma. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador Tarcísio tem tido muita responsabilidade. Ele em nenhum momento deixa de registrar que acha que é melhor e que ele vai trabalhar para que tenha, mas ele quer ver os estudos para ver se realmente é positivo para o Estado, do ponto de vista financeiro e principalmente
do ponto de vista das tarifas, se vai baixar a tarifa para o consumidor e se nós vamos antecipar os prazos para que mais rapidamente todos os paulistas possam ter acesso a esgoto e água potável na porta da sua casa. Secretário, o senhor falou aí que foi o prefeito de São Paulo, lidou com a questão do problema da Cracolândia, né? E hoje a gente vê um empenho da prefeitura e do governo do estado em tentar superar esse verdadeiro drama do centro da cidade. Algo te faz crer que dessa vez nós vamos conseguir resolver de vez o problema da Cracolândia em quanto tempo? Olha, no momento em que Estado e Prefeitura trabalham juntos, cresce muito a chance de melhorarmos bem essa situação. Eu lembro que na minha época nós trabalhávamos juntos, o Serra e eu, Serra governador, eu prefeito. Avançamos bastante. E agora nós estamos vendo juntos, novamente, Prefeitura, Ricardo Nunes, Governo do Estado, Tarcísio de Freitas. Segurança, assistência social, saúde pública, tudo isso junto, nós temos grande chance de avançarmos bastante. Ainda falando sobre São Paulo, nós vamos ter eleição no ano que vem, né, secretário? Como é que o senhor está vendo a movimentação aí nos bastidores da política para a sucessão aqui na Prefeitura de São Paulo, hein? Fala-se no nome do Ricardo Nunes a reeleição, Guilherme Boulos, deputado federal que deve disputar, Tabata Amaral, Ricardo Salles. Esse desenho já tem clareza ou está ainda distante aí de uma definição para saber quem que vai chegar na reta final na disputa para a Prefeitura de São Paulo? Que não é uma eleição fácil, né? O senhor sabe disso. Não, a eleição municipal nunca é fácil. Em especial numa cidade como São Paulo, a maior cidade do país, com tantos contrastes, não é? Com as ideologias tendo um embate muito forte. E eu vou me alinhar entre aqueles que vai procurar encontrar uma maneira de apoiar um candidato de centro, um candidato que procure fugir dessa polarização que existe no Brasil, um candidato que consiga agregar, não é, iniciativas do governo federal, iniciativas do governo do estado, um candidato que possa passar um discurso, uma mensagem que vai trabalhar junto com o Brasil, junto com todos, porque o eleitor, Pedro, ele escolhe o seu candidato. Depois do eleito, ele tem a obrigação de governar para todos. Então, eu vou trabalhar para aquele que me convença que eleito vai trabalhar com todos e para todos. Ministro, o senhor que enfim, também tem a reputação de ser grande, além de articulador político muito competente, e também ser um mestre do relacionamento. No entanto, eu ouvi de políticos de São Paulo a afirmação de que haveria dificuldades de relacionamento, ou pelo menos durante um período, uma dificuldade de relacionamento do senhor com o chefe da Casa Civil do Palácio dos Bandeirantes, Arthur Lima. Porque parece que o secretário tem dificuldade de receber pessoas, ou não gosta, enfim, não gosta de fazer política, e talvez e estaria por aí assim a sua dificuldade de relacionamento com ele. Isso é fato? Isso existe ou está tudo pacificado aí na equipe do governador Tarcísio? Não está pacificado porque nunca teve problema nenhum. O Arthur se tornou um fraterno amigo meu, é um fraterno amigo do governador. Trabalhamos juntos na campanha, onde estabelecemos uma relação muito próxima e hoje trabalhamos juntos. Ele me ajuda muito no campo da política, eu procuro ajudá-lo muito no campo da gestão. Eu acredito que a minha secretaria hoje é tocada a 4 mãos, eu e ele, como a dele a 4 mãos, ele e eu. Realmente isso não existe, a relação é a melhor possível. Pegando uma carona na pergunta do Cláudio, ministro, com o senhor que é tido como um grande articulador político, gostaria de saber qual a avaliação do senhor a respeito do governo Tarcísio de Freitas e se o atual governador pode se tornar candidato a presidente da República no final de seu mandato. Eu sei que é cedo, mas aproveitando a presença do senhor, eu não posso deixar de perguntar. Tarcísio se revelou ao longo dos últimos anos um grande gestor. Tanto é que saiu admirado, aplaudido por todos aqueles que participaram do governo Dilma, onde ele teve papel relevante na gestão do governo Dilma. Depois, da mesma maneira, no governo Temer e também no governo Bolsonaro. Portanto, é um bom gestor, respeitado por todas as correntes ideológicas. E aqui em São Paulo, continua mostrando sua capacidade de gestão. E mostrou que é bom de voto. Se elegeu governador de São Paulo, o segundo cargo político do Brasil, não é um cargo de extrema relevância. Então, hoje ele é um grande gestor, é um líder político, ocupa o segundo cargo do país. A decisão será dele. Eu acredito que ele está na vida pública e vai continuar.
Ele tem vocação para a vida pública. Em relação ao seu projeto, eu não posso falar por ele. Eu vou falar por mim. Eu entendo que por sua juventude, pelos desafios que ele tem junto ao seu cargo aí de governador, a minha intuição diz que seria melhor ele, que vai fazer um bom governo, eu espero, estamos trabalhando para isso, que ele se apresente como candidato à reeleição de governador. E acredito que ele será 8 anos um bom governador, e se for um bom governador, como tudo parece, está parecendo, ele será um forte candidato a presidente da República, sim, porque quem faz um bom governo de São Paulo durante 8 anos, com a visibilidade que tem, com os bons resultados que ele vai apresentar, é um fortíssimo candidato a presidente. E parabéns para o Brasil se um dia tiver o Tarcísio como presidente, porque realmente é uma pessoa muito qualificada, íntegra, honesta, defende a transparência, é um exemplo para todos nós. Eu estou muito feliz de estar ao seu lado, ajudando ele a governar São Paulo, e ficarei muito feliz se um dia o Brasil tiver Tarcísio como presidente da República. Aliás, ministro, o governador Tarcísio de Freitas foi entrevistado desse domingo no Canal Livre, na tela da Band, no Band News TV e também na Rádio Bandeirantes. Falou sobre Porto de Santos. Diz que não ouviu o não ainda do governo federal em relação à privatização. Não ouviu sim, mas não ouviu não. Então ele diz que tem esperança. O senhor que está com ele no governo do estado de São Paulo, mas também faz parte com o seu partido da base de apoio do governo federal no Congresso Nacional e tem um bom relacionamento com o presidente Lula. Pode ser ali o facilitador para que esse processo de privatização do Porto de Santos caminhe no âmbito federal? Olha, o Porto de Santos caminha para não ser mais o mais importante do Brasil, infelizmente. E isso vai trazer um enorme prejuízo para São Paulo, para a nossa economia. A proposta do governador Tarcísio é para reverter essa tendência, infelizmente. Ela vai fazer com que recursos expressivos entrem no Porto, que permitam a reurbanização de toda a região. Não é aquela questão de construir o túnel o Estado tem dinheiro para fazer, é a reurbanização. Infelizmente, vamos falar com clareza aqui, o crime está tomando conta do seu entorno. O crime organizado existe em algumas regiões do país e nós precisamos investir muito para levar habitação, para levar ensino, para levar segurança, para levar saúde, não é? As pessoas lá, elas estão com dificuldade de ter uma independência, são milhares de pessoas que vivem nessa situação. Dá para convencer o ministro Márcio França? Olha, eu espero que ele se convença, não é? Até porque é a região dele. Eu acredito que o Márcio França quer deixar um legado ao longo da sua carreira, né, para a sua região. E eu não acredito que ele queira ser entendido, compreendido como uma pessoa que impediu o desenvolvimento daquela região. Eu acho que ele tem que estar à frente, ele é ministro dos portos. Se ele levantar essa bandeira, se ele mostrar para a cidade, para aqueles que trabalham no porto, para o país, o quanto terá de avanço a privatização, porque recursos expressivos entrarão, ele vai ser o grande protagonista. Quero agradecer a Gilberto Kassab, que esteve conosco hoje aqui no estúdio do Jornal Gente para conversar um pouquinho conosco sobre política, sobre São Paulo, sobre o Brasil.